Carol, que é diretora executiva da Hev Gestão de Pessoas, sempre às quintas-feiras conosco aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, hoje para falar dos impactos da rotatividade de funcionários nas empresas, chamado troca-troca empresarial. É isso Carol, aí. bom dia, bem-vinda. Bom dia aos nossos ouvintes, Diego, Ariane. Bom dia, Carol. Quero começar hoje, antes da gente entrar no tema, respondendo uma pergunta, né, Ariane? Que chegou verdade, semana passada do verdade. Edgar Dias, nosso ouvinte lá do Grande Colorado. Legal. Mandou uma pergunta muito interessante. Tem A razão. gente falou sobre liderança, então, na última coluna. E ele perguntou aqui, Carol, como melhorar a liderança no serviço público, muitas vezes burocrático e dissociado do conceito de servir? Então, Edgar, pensei muito na sua pergunta. Realmente é uma realidade específica, uma realidade diferente de quando a gente está falando da iniciativa privada, mas o que é bastante importante, a gente sabe que algumas funções no setor público, elas acontecem mediante realmente esse processo de movimentação, é uma forma de encarreiramento dentro do setor público, e a primeira coisa é importante que a gestão pública esteja focada também no perfil dessas pessoas, se essas pessoas têm um perfil de avançar para cargos de liderança nessa movimentação. Existem várias testagens, várias formas de se avaliar em profundidade o perfil desse colaborador, desse funcionário público para que consiga assumir essas funções e investimento em muito desenvolvimento e muita sensibilização em torno do que é ser um líder. Liderança é realmente servir em qualquer instituição, pública ou privada. Tá? Mas existem muitos bons gestores públicos, a administração pública ela vem ganhando bastante com pessoas muito capacitadas e muito voltadas para essa questão do servir. Isso me deixa bastante feliz. Eu sou administradora e tenho vários amigos que seguiram para a administração pública e estão fazendo um belíssimo trabalho. Que legal. Como é que é o nome do ouvinte? Edgar. Edgar Dias. Dias do Grande Colorado. Um abraço para você, Edgar. Obrigado pela pergunta. E se você, ouvinte da 97,5 FM, tem alguma pergunta, assim como o Edgar, aqui para Caroline Borges, no Empreende Brasília, todas as quintas-feiras, você pode mandar para o nosso WhatsApp Nova, que é o 981484631, ou pelas nossas redes sociais, pelo Instagram da Nova Brasil, @NovaBrasilBrasília, ou pelo Instagram da Hev, que é... Hev Gestão de Pessoas, desculpa. Hev Gestão de Pessoas. Peguei Isso. você de surpresa Opa. aqui, né, Carol? @Hev Gestão de Pessoas também. Maravilha. Ótimo, pessoal. Vamos entrar no nosso tema de hoje, então, né? Vamos entrar no nosso tema de hoje e aí a gente começa, então, como sempre, com o conceito, né? Quando a gente fala sobre essa rotatividade de funcionários numa empresa, para a gente classificá-la como alta ou baixa, é preciso que se saiba do que a gente está falando. Exatamente, Ariane. A rotatividade nas empresas é muito chamada, na área de gestão tem muitos termos em inglês, a gente conversa muito sobre isso aqui, mas a gente chama de turnover. O turnover nas empresas é um indicador e ele mede a porcentagem dessas substituições de antigos funcionários por novos num determinado período de tempo. Então, o turnover mensal, o turnover trimestral, anual, geralmente a gente mede mensalmente, anualmente, e essa medida, esse indicador, ele revela a capacidade da empresa em reter os colaboradores e, de certa forma, também em ser atrativa para eles, né? E para os consumidores também. É um indicador de RH e é calculado realmente a partir dessa relação entre o desligamento e a admissão dos novos colaboradores. E existem tipos de turnover. Os funcionários, eles deixam as empresas por vários motivos, não só porque estão insatisfeitos. Deixam porque encontram um emprego melhor, uma remuneração melhor, um lugar onde vão encarreirar, assumir um outro cargo. Param, às vezes, durante um período sabático para estudar, para fazer um intensivão, às vezes, de inglês fora do país, se aposentam. Existem muitos motivos além da própria... Mudam de cidade, né, Carol? Às vezes uma cidade. questão pessoal, tem algum familiar que está doente, as pessoas deixam de trabalhar para acompanhar, exatamente, Diego. Então, existem implicações diferentes para cada tipo de turnover. A gente tem dois tipos de turnovers iniciais, que a gente chama do turnover voluntário, quando o funcionário pede para sair, e o turnover involuntário, quando a empresa desliga o colaborador, ou por desempenho, por comportamento, por redução de custo. Isso acontece também. No turnover voluntário, existe o turnover que a gente chama de funcional ou disfuncional, nesse que o colaborador pede, o funcionário pede desligamento. O que é o funcional? É uma saída de funcionários com baixo desempenho ou funcionários cujos talentos são fáceis de substituir. É um turnover, de certa forma, natural e, às vezes, até necessário para a empresa. A pessoa não se adaptou,
é melhor que siga, né, para um outro desafio e a empresa consiga substituir essa posição. E aí é melhor para os dois, para o funcionário e para a empresa, para os dois. Carol? É para os dois e funciona, acontece, né? Todas as empresas costumam ter um índice aí de rotatividade. E o que é o disfuncional, que é o mais grave? É a perda de funcionários que vão realmente impactar o negócio, que são aqueles talentos difíceis de substituir. E o que torna um funcionário valioso e difícil de substituir varia do tipo de trabalho, da organização, da indústria, né, do segmento e outros fatores também dentro da natureza de negócio. Pós-pandemia, a gente teve um aumento enorme das taxas de rotatividade em muitas indústrias. Alguns segmentos muito aquecidos, digamos, levando talentos de empresas que estavam menos preparadas para fazer essa retenção, e a própria cabeça das pessoas vem mudando muito, né? A nossa estrutura de trabalho e formas de avaliar se vale a pena ou não uma oportunidade vem mudando bastante. Então, pessoas às vezes optando em sair das empresas, porque agora eu tenho um trabalho que vai ser híbrido, que vai ser 100% remoto. Então, entraram outras variáveis também nessa avaliação dos colaboradores em relação a uma oportunidade de trabalho. Muito bem. E, Carol, quais são os impactos negativos que essa rotatividade, sendo alta, pode trazer para a empresa? A gente ouve, às vezes, de casos de pessoas que estavam motivadas, às vezes, no seu trabalho, as que ficam, e que conseguem se ver ali num cenário de desmotivação, porque vem ali como se o negócio estivesse esfarelando ali, as pessoas que eram referências, os colegas, quem você sabe que trabalha bem, e vai saindo, e isso muitas vezes causa uma desmotivação, não é? Com certeza. Existem muitos impactos relacionados a rotatividades altas, taxas de rotatividade além do que realmente seria algo natural. A gente já escutava há muito tempo, vocês devem ter escutado, vocês ouvintes, que é mais barato reter um funcionário do que contratar um funcionário novo. Então, a rotatividade, ela implica inicialmente em custos, e aí isso fica muito claro, com seleção. Eu tenho que ter um time de seleção, eu estou contratando uma consultoria para selecionar, eu gasto com testagem, eu gasto com pessoal para fazer isso. Tem todo o processo admissional, que também custa dinheiro. Eu tenho um time, às vezes, de departamento pessoal em torno disso, uma contabilidade que está sendo dimensionada de acordo com o volume de vagas também, que ele trabalha para exame admissional, o processo ali de onboarding, de receber esse colaborador dentro da empresa, todo o processo de treinamento e acompanhamento, principalmente naquele período ali de 90 dias, período de experiência. Eu tenho gente para fazer isso nas frentes de trabalho, se não for minha própria liderança. Eu tenho o custo demissional, tenho custos envolvidos com isso, e aí eu começo a ter outros tipos de impactos negativos também, por exemplo, com perda de conhecimento. Eu investi muito em colaboradores que vão sair da empresa e às vezes num período em que ele não conseguiu retornar com todo o conhecimento que ele aprendeu ali dentro. Eu acabo tendo impacto de clima e queda de produtividade, Ariane, como você mencionou. Eu vejo tudo aquilo acontecendo, vai sobrecarregar, às vezes, a equipe que fica, e isso vai gerando também um impacto em como as pessoas se sentem. Quando vai chegar a minha vez, né? Exatamente, uma insegurança. Muitas vezes, se a comunicação não é muito clara sobre o que está acontecendo, gera-se insegurança e acontece um impacto em perda de tempo. Tempo a gente não recupera, a gente já falou isso aqui, a gente às vezes até recupera o dinheiro, mas não recupera tempo. E um impacto enorme em imagem. Se é uma empresa em que as pessoas não ficam, os funcionários, fala-se muito hoje sobre marca empregadora. As pessoas saem dali e elas saem, como os clientes também saem, falando mal. E isso contamina o mercado. Às vezes você oferece uma vaga para um candidato no mercado e o candidato fala, em tal empresa, não, eu não quero. Lá ninguém fica lá. Então, olha o cuidado que as empresas precisam ter com isso também. E se perde memória, talvez, se essa rotatividade é muito alta, né, Carol? Pessoas que conhecem a empresa, que conhecem os processos, se você manda essa turma toda embora, ou essa autorrotatividade ela é grande por algum motivo, você não tem uma continuidade, talvez, né? É uma perda de conhecimento mesmo, de gestão de conhecimento dentro do negócio. Esse equilíbrio entre o novo e a história do negócio, que também é importante. Tem a ver com geração, Carol? Se a gente parar para pensar, talvez assim os nossos pais, avós, ficavam às vezes anos, décadas até numa mesma empresa, e hoje a gente tem uma geração que talvez queira mudar mais, queira experimentar mais, queira ter experiências diversas num curto espaço de tempo.
Quando a gente fala de desafios de gestão, Diego, Ariane, ouvintes, os desafios de gestão, alguns são mesmo e se perpetuam pelo tempo, outros são novos, porque o mundo vai mudando e os desafios novos se apresentam. Então, sim, as novas gerações, elas já não têm mais aquela relação de permanecerei 10 anos nesta empresa, 5 anos nessa empresa. Muitas vezes você não vai ter esse cenário com gerações que estão chegando ao mercado de trabalho. Elas vão querer realmente experimentar. E aí, como é que eu vou gerenciar essa rotatividade ou como é que eu vou fazer com que essa pessoa queira estar mais tempo com a gente, comigo, se é realmente um grande talento que eu preciso reter. E aí acaba tendo o impacto dessa alta rotatividade não só nas empresas, que nem a gente está falando, mas para um projeto de carreira às vezes, né? Porque os profissionais também podem ser conhecidos no mercado por serem aqueles que não ficam em lugar nenhum. E aí pode acontecer um movimento contrário, de repente uma empresa não querer essa pessoa porque já sabe que ela não fica muito tempo em lugar nenhum, talvez. Isso também acontece, Ariane. Esse é um papo para a gente falar quando a gente for falar de seleção, avaliação de currículo muito bom. Em seleção. E se essa pessoa for boa, deve dar uma angústia no gestor, né? Essa pessoa é boa, mas ela é tão boa que ela já sabe o que ela quer para a vida dela e ela escolhe quanto tempo ela quer ficar nas empresas. E acontece, muitas vezes a gente não vai conseguir reter e às vezes nem é o caso de reter. Eu não vou... Você percebe que a pessoa já completou o ciclo dela de desenvolvimento, de entrega, para o negócio, trouxe muita coisa legal, trouxe muita coisa boa, vai voar. O líder também tem que ser capaz de ver que às vezes não é mais o momento da pessoa naquele ambiente, naquele negócio. Sem apegos exagerados, talvez, Exatamente. Então, né, Carol? Interessante isso. Muito bom. Carol, e a gente falou sobre alguns dos motivos, mas se a gente puder listar, o que causa, ou o que pode causar essa rotatividade alta nos negócios? Essa é uma pergunta muito importante, Ariane, porque geralmente o que acontece? Muitos líderes e empreendedores, eles não param para olhar para esse indicador a fundo. Eles têm só o número, o percentual, nossa rotatividade é de 1% ao mês, é de 1,5%, 2%, ou às vezes até maior. No Brasil tem um índice de rotatividade bastante alto em relação a outros países do mundo. E muitas vezes a questão o foco é a seleção está errada. Estamos selecionando errado, principalmente quando essa rotatividade acontece no período de experiência. Pode ser sim uma seleção mal feita? Pode, mas dependendo do tipo de turnover, eu preciso olhar para aspectos internos, como, por exemplo, eu tenho algo relacionado à minha cultura em que os candidatos não estão e funcionários não estão se adaptando. Tem um clima que não é bom. Algo está impactando no clima da empresa e as pessoas não querem ficar. Nem as pessoas que entraram recentemente, nem funcionários de mais tempo. Eu tenho algo relacionado, por exemplo, a dimensionamento de equipe. Eu tenho uma equipe pequena para um volume de trabalho grande, isso causa uma sobrecarga e as pessoas não conseguem ficar por muito tempo. Falta, às vezes, investimento em crescer o time ou, às vezes, investir numa tecnologia que diminua a carga de trabalho. Eu não tenho processos ou políticas de gestão de pessoas bem comunicados ou até implementados na empresa. Por exemplo, políticas de remuneração que façam sentido com práticas de mercado, que componha benefícios que interessem aquele público. Eu não tenho uma política de encarreiramento, de desenvolvimento, de feedback para esse colaborador crescer profissionalmente. O que está faltando para que as pessoas sintam vontade de estar aqui? E às vezes é uma liderança mal preparada mesmo, uma liderança desalinhada e que não está pronta para liderar. E as pessoas, grande parte das vezes, pedem para sair porque estão com problema com a liderança imediata. Muito bem. Às vezes é uma questão pessoal mesmo, né? Não quero trabalhar com essa pessoa aqui. Isso. Quero ir embora, né? Essa pessoa não está me fazendo bem. Lembrando que a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, mais do que em casa, né, Carol? Exatamente. Com algumas exceções aí. E é por isso que as empresas precisam se preocupar muito com quem são esses líderes que estão à frente do negócio. Mais uma pergunta aqui. A gente está com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Esse é o Jornal Nova Brasil Brasília. São 8h31. Olha o Edgar de novo aqui, hein? Seja sempre bem-vindo, Edgar Dias. Ele está dizendo, olha, Carol, embora algumas pessoas só vejam mal nesse turnover, ele é recém-nascido necessário para promover a oxigenação, novos conhecimentos e culturas, muitas vezes cristalizada pelo tempo. Aí, a partir desse comentário do Edgar, eu te pergunto, Carol, se essa rotatividade dos funcionários é sempre e necessariamente algo ruim para as empresas. Edgar, obrigada. Obrigada pela deixa, porque essa é exatamente o último ponto nosso aqui, quando a gente fala dessa rotatividade zero. Essa rotatividade zero, ela também pode indicar problemas para a empresa. Como assim? A gente às vezes fala, as empresas falam assim, nossa, eu tenho 20 anos de funcionamento, tenho 10 anos de funcionamento. As pessoas nunca pedem para sair.
Na verdade, às vezes que eu tive que fazer, eu sempre tive que mandar embora, às vezes por desempenho. Será que isso é bom? Será que não está muito cômodo? As pessoas se acomodaram nas caixinhas, elas nem são atraentes para mercado, nem se preocupam em ir para mercado. Isso também é algo que as pessoas precisam se preocupar, os gestores, as empresas. Isso, né? Então, nem sempre, realmente, Edgar, uma taxa muito baixa de turnover é positiva para a empresa. Exatamente pelo que você disse. Ela pode representar uma estagnação, uma falta de oxigenação em relação aos conhecimentos que são trazidos por novos talentos. Inclusive, as empresas, às vezes, quando estão no momento de mudança de estratégia rápida, a gente vai ter que pular de uma ponta para outra, elas trazem profissionais, às vezes optam por desligar profissionais que não vão se adequar tão rápido àquela estratégia e trazer profissionais que tragam essa oxigenação. Tá? Então, óbvio, isso não pode acontecer a todo tempo, mas em alguns casos pontuais isso pode ser necessário. Deu um nó na minha cabeça aqui agora. E aquela expressão, time que está ganhando não se mexe? Isso não funciona para gestão. Olha só. O time que está ganhando, às vezes está ganhando hoje, mas quem gere negócio tem sempre que estar olhando para o futuro. Bacana, o time que está fazendo hoje está funcionando bem. Como é que eu preciso preparar esse time para que ele chegue no futuro? E que tipo de competências e desafios a gente vai enfrentar? Às vezes eu não estou falando de desligamento e o ideal é que eu não fale de desligamento. É que eu prepare esse time para que ele ganhe também e bata um bolão nas partidas do futuro, nos campeonatos futuros. Mas ele precisa estar preparado, sendo preparado para isso. Muito bom, hein? Adorei a coluna de hoje, hein, Quebrando Ariane? a nossa cabeça, Caroline Borges, aqui às 8h33 da manhã. Carol, obrigada por hoje e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, pessoal. Obrigada.